1 Timóteo ainda capítulo 5, agora versículo 17, veja essas palavras. Os presbíteros, o mesmo termo, que governam, não o mesmo tempo, perdão, a mesma função, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aqueles ou os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que governam bem. Como pode haver governo em uma igreja que não tem uma membresia constituída? Não poderia haver supervisão ordenada e coordenação de uma nação que não tivesse seus próprios cidadãos, não é, registrados, nascidos ali com nome, cartório, etc. Nem de um exército sem soldados alistados, nem uma família sem filhos. Então nós vemos a existência realmente dessa formação clara de uma membresia na igreja. A vontade de Deus, queridos, é clara e é revelada na palavra de Deus. Cristo nunca salva ninguém para viver sozinho neste mundo. Ele salva colocando um crente em um contexto de igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele será nutrido pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Cristo é a cabeça deste corpo, não papa, não arcebispo, não pastor. É Cristo Jesus, o Senhor. E cada crente está neste corpo. Há uma membresia formal. Essa é a vontade de Deus, que deveria haver uma família espiritual, pela qual os pastores, presbíteros são responsáveis diante do Senhor para nutrir espiritualmente na palavra de Cristo e ajudar os membros a conhecerem a vontade do Senhor, serem frutíferos em seu reino. E os membros são responsáveis por convergir as suas forças e dons e interesse para o benefício do ministério dessa família. Essa é a ideia. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. É um dever bíblico unir-se formalmente à membresia de uma igreja. Que os crentes têm a obrigação de buscarem ser membros em uma igreja, e ser membro envolve um real compromisso e dedicação de fato com a igreja. Esse compromisso inclui aceitar e apoiar humildemente as doutrinas amadas e honradas pela igreja, a disciplina e o serviço de uma congregação local em particular. Não há tal coisa como um crente flutuante passando por uma igreja. Sim, você vê isso acontecendo, mas isso é uma anomalia, essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor está clara e revelada aqui. Uma outra coisa que aponta para uma membresia na igreja são aquelas grandes metáforas sobre a igreja na Bíblia. Nós já lidamos com elas, são 7. E somadas essas metáforas, todas essas passagens, e há muitas outras ainda que não temos tempo de lidar, nós percebemos o dever de pertencer a uma igreja como membro. Isso pode ser visto claramente nas metáforas da igreja na Bíblia. Você se recorda delas? O edifício de um templo, não é? A igreja comparada ao edifício de um templo. Ela é comparada também ao corpo, a um corpo, a unidade de um corpo. É comparada a uma unidade familiar, o lar, uma família. A igreja também é comparada a uma videira, a um rebanho, a um exército, ao sacerdócio, à noiva. Cada uma dessas metáforas, em particular essas 3 primeiras, mostram que há uma unidade formal na igreja. Deixa eu mencionar apenas 3 delas. A metáfora do edifício ou templo. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 21. Nós aprendemos isso ali. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, há a metáfora aqui do templo. Paulo dizendo, no qual, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Essa é a ideia. A igreja local é vista como como um prédio, um templo, mas não um prédio comum, o prédio de um templo para a adoração do Senhor. E você sabe que um edifício, um prédio, é a formação de muitas unidades, não é? Sejam tijolos, sejam pedras, sejam vigas. E se não houvesse membresia na igreja, se cada um fizesse o que fosse reto aos seus próprios olhos, cada um decidisse por si mesmo a sua maneira de testemunhar de Cristo, de evangelizar, como adorar, etc. Então seria irrelevante essa ideia, essa figura da igreja como um templo. Porque a imagem do templo, ela não retrata anarquia, individualismo, retratam pedras unidas numa estrutura real e visível, pedras vivas, não é? Nós somos assim. A igreja do Senhor Jesus tem esse elemento formal, essa estrutura. Há uma membresia de pessoas realmente ligadas umas com as outras, fazendo parte, necessárias. Elas estão firmemente ligadas. A janela não pode voar do prédio, voltar, o teto voltar, estão fixas ali, juntas, construindo essa beleza que é um local de adoração, onde o Senhor habita entre o seu povo. E essa é uma figura maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Há uma outra, a metáfora do corpo, em 1 Coríntios 12, versículo 12, abra comigo.
onde Paulo também diz ali, porque assim como o corpo, ele diz, olha o corpo, um corpo humano, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são ou formam um só corpo, assim é Cristo também. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo, assim por dizer. A igreja local é vista como um corpo humano, uma unidade, um corpo humano formado por muitas partes. E cada uma dessas partes está, veja, ligada organicamente uma à outra, né? Uma necessita da outra, um não pode viver independente. O braço não consegue viver separado do cotovelo ou do ombro, está ligado. E todos fluem da cabeça, a mente, conduzindo cada um, que é Cristo Jesus na analogia de Paulo. Você percebe que as partes do corpo não se ligam periodicamente ao corpo. Não faria sentido o cotovelo sair por aí, voltar, o joelho e o pé estão ligados. O tempo todo nós vemos na metáfora essa ideia de um corpo formado e unido juntos. Um necessita do outro para o crescimento, para mover, para andar. São firmemente conectados, contribuindo para o crescimento, dependendo uns dos outros para a unidade. E essa ilustração da igreja como um corpo é profundíssima. Nós poderíamos gastar muitos estudos aqui sobre ela. Mas ela estabelece a necessidade de uma membresia formal na igreja. Essa membresia, aqui no caso dessa ilustração, ela envolve o cuidado mútuo. Não é isso que a mão faz, o que o pé faz, o que o corpo está fazendo, está cuidando de si mesmo o tempo todo. Envolve cooperação, a chegada entre amigos e irmãos em Cristo juntos ali, movendo, crescendo, progredindo, produzindo frutos, vida, aprendendo na palavra de Deus. Congregar muito mais do que apenas vir ao culto e ouvir a palavra de Deus. Uma igreja muito mais do que um púlpito e uma audiência. Há esse elemento sério, claro, orgânico, de unidade, de interesse. Um juntamento de pessoas, onde cada um tem um papel significante e necessário na casa de Deus. Em algum aspecto depende completamente um do outro, do seu companheiro. A ordem, a direção, a vida. Nós vemos isso nessa metáfora. E por último, quero destacar a metáfora da família. Lá em Efésios, novamente, capítulo 2, versículo 19. Paulo diz, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja o capítulo 3, versículo 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A igreja agora no céu, o povo de Deus que está lá, e a igreja aqui na terra. Uma família, não é? Você sabe que uma família, idealmente falando, ela está baseada em amor, em cooperação mútua, a grande estima sincera uns pelos outros dentro desse círculo familiar, a consideração, a afeto, a boa vontade, há um forte senso na família de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu tenho um sobrenome, eu tenho a cara e o nariz do meu pai e da minha mãe, eu sou assim. Há um senso de pertencimento, de estar juntos. E os membros da igreja de Cristo têm um profundo interesse pelo bem-estar espiritual uns dos outros. Essa deve ser uma realidade. O Espírito Santo opera para criar essa realidade na igreja. Será que nós militamos contra isso, continuamente, egocentricamente? Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Essa é a beleza da igreja também. É isso que Ele está formando em nós, companheirismo, compartilhar. Nós temos o mesmo nome, o mesmo laço filial, o mesmo sangue espiritual em nossas veias, de Cristo Jesus. E a igreja deve ser assim, como pessoas que nasceram de novo, dentro dessa família. Deus nos ordena, nos unimos uns aos outros, ao seu povo, formalmente, membros de uma família. Isso está bem claro aqui nessa metáfora. Bem, nós podemos nos desenvolver essas demais metáforas. Mas junto com esses textos que nós já vemos, o que está claro aqui é que há sim uma igreja formal, instituída com uma membresia real. Essa é a vontade de Deus, esse é o retrato que nós temos no Novo Testamento.